Porque o presidente Donald Trump, na guerra contra o Irã, ele que está ao lado de Israel, nessa empreitada há uma semana e 2, 3 dias, desde o dia 28 de fevereiro, coloca uma pressão diferente para essa reunião que já tinha ali marcada, mas sem o dia certo, do presidente Lula com o presidente Donald Trump lá na Casa Branca em Washington, em março. A gente já está em março. Essa reunião pode acontecer a qualquer momento, a gente não sabe ainda quando que vai acontecer, mas deixou um pouco mais difícil a participação do presidente Lula, justamente porque tem esse outro elemento. Mas de uns dias para cá, a situação ficou ainda mais complexa para esse novo encontro. Agora a gente está vendo, né, o encontro que eles fizeram depois lá do encontro rápido lá na Assembleia Geral da ONU, eles se adoraram, o presidente Donald Trump disse que teve uma excelente química com o presidente Lula, que ele estava ansioso para encontrar. Eles fizeram esse encontro num país neutro, dessa vez vai ser lá nos Estados Unidos. E aí nos últimos dias, principalmente ontem, o presidente Donald Trump tem uma expectativa de que ele possa entender os grupos organizados aqui do Brasil, como o PCC, Comando Vermelho, como grupos terroristas. Isso também dificulta bastante a situação do presidente Lula em relação a esse novo encontro. Fazendo só um breve parênteses, os parlamentares aqui no Brasil discutiram o reconhecimento de grupos organizados no Brasil como grupos terroristas. A direita queria, a esquerda não queria. A esquerda, inclusive, dizia que fazendo esse reconhecimento, a gente pode perder a nossa soberania nacional, porque países externos, outros países, podem fazer algum tipo de intervenção para ajudar a gente no controle desses grupos. E, no dia 3 de janeiro de 2026, os Estados Unidos atacaram a Venezuela para capturar o Nicolás Maduro, ex-ditador da Venezuela, e que era colocado pelos Estados Unidos, isso já até mudou, eles já mudaram de opinião, mas era colocado como o líder de um cartel terrorista, que eles reconheciam como terrorismo. Queria então que você falasse sobre esse encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, claro, com tudo que está acontecendo no mundo, mas sobre como vai ser esse posicionamento do presidente Lula para não dificultar de novo a relação com o presidente Donald Trump, que está boa, mas para continuar mantendo a soberania nacional e essas defesas que ele vem fazendo. Natália, é desejável que Lula cultive uma relação, mesmo que apenas profissional, não precisa ser tão amistosa assim, como parece ter sido a relação entre Trump e Lula, com o presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um parceiro comercial importante do Brasil, independentemente do que se acredite, se ache a respeito da condução do seu presidente, das ideias do seu presidente, se o presidente brasileiro e o presidente americano se entendem ideologicamente ou não. O fato é que são dois representantes de países que têm relação e que têm uma relação comercial bastante significativa. Então, o interesse por esse encontro é também do interesse brasileiro. O Brasil, recentemente, se beneficiou dessa relação ao termos as tarifas, pelo menos amenizadas, impostas pelos Estados Unidos sobre os produtores brasileiros. Então, não é ruim para o Brasil termos o presidente brasileiro encontrando com o presidente americano. No entanto, há uma série de fatores que nos últimos dias dificultam esse encontro. Em primeiro lugar, é Donald Trump, em sua inclinação belicista, contrariando um pouco o discurso que fez durante sua campanha mais recente à presidência, coloca inevitavelmente essa reunião na agenda da guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã. Inevitavelmente, ao ser fotografado com Donald Trump ou ser filmado em uma reunião com o presidente americano, Lula se colocará no centro desse debate. Lula se colocará ao lado, literalmente, do presidente Donald Trump, e imagino que seja uma coisa que o presidente brasileiro gostaria de evitar. Então,
os ataques americanos com Israel ao Irã certamente não contribuíram para que essa reunião acontecesse mais rapidamente. Essa é uma posição que Lula compreensivelmente deseja evitar. Outro ponto muito sensível é a designação das organizações criminosas que atuam no Brasil, brasileiras em sua maioria, como organizações terroristas. Elas são vistas como um potencial porta de entrada para a diminuição da soberania nacional pela esquerda, porque ao se designar uma certa organização como organização terrorista que afetam os interesses americanos ou contribuem para a instabilidade na região, se abre a possibilidade para que outros países, os Estados Unidos, por exemplo, atuem diretamente no combate a essas organizações. Então, se uma organização criminosa brasileira é designada como terrorista, como organização que atua contra a estabilidade no continente, nada impediria, em tese, que os Estados Unidos passassem a bombardear embarcações, localidades no Brasil, como fizeram, por exemplo, na Venezuela. O problema para o presidente Lula nisso tudo é que, ao resistir a essa designação, a esquerda sinaliza para a sociedade que esse é um caso menor, que ao evitar que se sejam designadas como terroristas, que está se diminuindo a importância ou a violência que essas organizações atuam no Brasil. Então, são manchetes sempre muito desgastantes, principalmente quando se trata em ano eleitoral, quando se diz presidente Lula não deseja que organizações criminosas, que nós sabemos que são violentíssimas, sejam designadas como terroristas. Isso passa para o eleitorado uma aparência de certo cuidado com as organizações. Então, é um debate muito difícil de ser tido no ano eleitoral, como também é difícil se ter relações com os Estados Unidos, com o presidente dos Estados Unidos, enquanto estão envolvidos numa campanha de guerra no Irã. Então, são complexidades que o presidente Lula vai ter que navegar e, principalmente, vai ter que navegar no ano em que a sua margem de liderança nas pesquisas presidenciais é pequena e que ele precisa também reforçar o seu capital político dentro do Brasil. É um desafio bastante considerável para Lula nos próximos meses, como essa relação com Donald Trump e a designação das organizações criminosas brasileiras como terroristas se desenrolará ou não, tanto nas relações internacionais quanto junto à própria opinião pública brasileira, Natália.